Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo na sua casa, no seu trabalho. Deus seja louvado por mais um dia, pela sua misericórdia, ter se renovado mais um dia na nossa vida. Então a esse Deus seja dado o poder, a glória para todos sempre. Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio Tavares, pela sua família, pelo presbítero Edinaldo, que está aqui dirigindo esse programa Louvor e Palavra, aos cantores, ao Adriano. Deus seja louvado pela vida dele. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 20. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 20. Está escrito: e quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Eu quero falar nessa manhã sobre justamente um tema: é melhor perder as jumentas do que perder o propósito. Nós estamos diante de um livro veterotestamentário, um livro do Velho Testamento. Esse livro mostra a decadência e o declínio do povo de Israel, uma nação amada, escolhida pelo próprio Deus, mas que de tempo em tempo Israel turbava o coração para os deuses. Uma nação que antes era Deus no centro, agora se torna uma nação politeísta por pouco minuto de tempo. Deixa de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido às falsas adorações. O amor de Deus por esse povo é tão tamanho que ele levantou tantos homens como Sansão, Gideão, Baraque, Débora, mas Israel não deu ouvido. Então o declínio espiritual, ético e moral do povo se distancia de Deus a um ponto que eles chegam a olhar para as outras nações e ver que todas as nações se tinham reis para liderar, para tomar a frente das batalhas. Mas quando Deus levanta em 1 Samuel capítulo 3 um homem chamado Samuel, justamente com a ordem do versículo de número 3, antes que a lâmpada se apague, Deus estava levantando um homem conhecido em toda a Bíblia pelo seu caráter, pela sua chamada, justamente por ter sido gerado de um ventre improvável da sua mãe, chamado Ana. Samuel, que seria juiz, profeta e sacerdote, tinha a responsabilidade sobre os seus ombros e na sua vida de justamente trazer a luz verdadeira para o povo, que era justamente a presença de Deus, ao ponto do capítulo 3 de 1 Samuel, estava na responsabilidade dele não permitir com que a lâmpada, a presença de Deus, fosse embora do meio do povo. Samuel cresce, Samuel evolui ao ponto de que Deus agora resolve dar ouvidos ao que o povo estava ouvindo no capítulo 8 de 1 Samuel, ao ponto de que quando o povo olha para o seu lado e para a sua esquerda e direita, para frente e para trás, ele vê que todas as nações circunvizinhas se tinham rei para liderar, mas aqui não era ainda o período monarca, era ainda o período da teocracia, onde Deus estava no controle, onde Deus quem regia, onde Deus quem levava, até porque a palavra Theos no grego é Deus, cratiocracia é governo. Então era Deus no governo de Israel, que trazia, que levava, que limpava, que levantava, que sustentava. Mas a palavra, justamente o período monarca, ou a monarquia, é justamente o homem no controle, o homem no governo. Israel não compreendia que nunca dependeu de homem para justamente vencer as batalhas, porque todas as vezes que Deus levantava alguém com uma palavra, conforme Juízes capítulo 4, ele deu o vencimento ou a vitória da batalha Débora, sem ter um homem justamente liderando. E Deus deu a vitória para o coração do povo por meio de uma mulher, mas quem iria na frente era o próprio Deus. Ele mesmo fez as águas justamente descer do céu para a terra e preparar uma armadilha para o povo, justamente por nome de Císera, com seus cavalos e cavaleiros de ferro.
era Deus quem sempre ia na guerra. Mas Israel, agora, no capítulo 8 de 1 Samuel, não quer mais Deus ali regendo. Eles querem um homem liderando, conduzindo. E isso é tão sério que Samuel agora resolve orar a Deus. Quando Samuel vai para o ambiente da oração, a oração do velho Samuel é essa: ó Deus, o povo está rejeitando a mim e a ti. Samuel pensava que Deus estava sendo colocado em terceiro plano, mas não era. O povo estava deixando Deus de lado por tantos tempos, e agora o povo não queria mais Deus regendo. O povo queria agora um homem sentando no trono, tomando a frente da batalha, tomando a frente da guerra. E Deus agora resolve responder a Samuel, e a resposta que Samuel vai ouvir não é a que ele queria ouvir, porque a resposta de Samuel deveria ser de acordo com a sua oração. A oração de Samuel foi: o povo está rejeitando a mim e a ti. Mas a resposta de Deus é: o povo não está te rejeitando, Samuel, o povo está rejeitando a mim. Fica tranquilo, porque eu mesmo vou fazer o que o povo deseja no seu coração. Quando a gente entra no capítulo 9, no versículo de número 1, versículo 1 já diz que havia um homem da terra de Benjamim, cujo nome era Quins, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, justamente poderoso. Este Quins aqui, ele tinha um filho justamente chamado Saul, cuja vida não se tinha outro homem semelhante a ele. A Bíblia já começa a mostrar suas características, justamente falando da sua personalidade. Ele era forte, ele era um moço belo, que do cabelo, da cabeça para os ombros, não se tinha um homem que se comparasse a Saul. Esse Saul aqui era tão belo ao ponto que todas as mulheres o desejavam. A beleza de Saul era tão tamanha, ao ponto que a Bíblia mostra que não havia um homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, ele sobressaía sobre qualquer homem. Então Saul já está nas características de um homem para sentar no trono. Por quê? Porque um rei precisa ter beleza na visão do povo. Um rei precisa ter postura na visão do povo. E eu não quero falar nessa manhã sobre os erros que fez Saul cair, perseguir Davi. Eu quero falar hoje acerca do propósito de Deus na vida de Saul. Saul, por mais que tivesse beleza, postura de rei, aparência de governante, Saul agora precisa ouvir o próprio pai olhar para ele e falar algumas coisas. A primeira coisa que o pai Quins olha para ele é justamente uma coisa: levanta-te. Porque o pai olha para Saul e dá a palavra de ordem: levanta-te. Porque as jumentas do seu pai Quins haviam se perdidos. O que é lindo aqui é que o pai olha para Saul e diz: levanta-te, Saul. O pai não está pedindo para Saul levantar. O pai não está se humilhando para Saul tomar um posicionamento. O pai está olhando para ele e está dizendo: levanta-te. Essa palavra levanta-te na Bíblia, eu perguntei para Deus o porquê, presbítero Edinaldo. Tantas e tantas das vezes aparece essa expressão na Bíblia, levanta-te. E eu vi justamente que toda vez que essa expressão levanta-te é usada na Bíblia, é justamente para mudança de vida. Eu repito, todas as vezes que essa expressão da palavra levanta ou levanta-te aparece na Bíblia, ela aparece justamente para uma mudança de vida. Me prove, Elias, Jó capítulo de número 19, versículo 25, quando os inimigos de Jó, quando ele viu que perdeu tudo, gado, riqueza, filho e status humano, e os inimigos e o inferno pensavam que Jó blasfemaria contra Deus, mas foi o contrário. Jó, diante de todas as percas, diante da circunstância, Jó abriu a boca. Em Jó 19, 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O que é lindo aqui é que em Lucas capítulo 15, versículo 18, 19 e 20, o filho pródigo, quando pega a herança dentro da casa,
Ele vai para diante das percas do mundo, e a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos, ou se não comeu. Mas quando ele entende que a sã consciência dele volta, ele abre a boca, presbítero Edinaldo, em Lucas 15, versículo 18, 19 e 20, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, que se moveu em íntima compaixão. Ruth capítulo 1, versículo 6. Ruth e Noemi, diante das percas de Moabe, Noemi ouviu a notícia: voltou o pão na terra de Belém, eu preciso voltar para lá. E diz a Bíblia, então ela se levantou e foi para Belém. Jeremias capítulo de número 18, verso 1, Deus chegou e disse: Jeremias, levanta-te, levanta-te. Marcos 5:41, Jesus chegou na casa do Jairo, e olha o que Jesus faz: menina, talita cumi, levanta-te. Está pouco isso aqui, então vai mais ainda para você adorar quem está do outro lado. João capítulo 5, versículos 5 e 9, Jesus chegou diante do tanque de Betesda. O homem há 38 anos padecendo ali, todo mundo chegava, agitava as águas na cultura dele, que o anjo descia e quem saía de lá era curado. Jesus chegou e disse: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Atos capítulo 9, versículo 39 ao 43, Pedro chegou cheio da graça de Deus, olhou para Enéas e disse: Enéas, assim diz o Senhor, o Deus verdadeiro, Jesus te cura hoje. Enéas, levanta. Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro cheio do fogo do Espírito, ele olha para o paralítico que pedia prata, que pedia ouro. Pedro olha e diz: homem, levanta-te, porque eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. O pai não pede para ele se levantar, o pai ordena: levanta-te, Saul. O pai está querendo mostrar para Saul justamente que o cenário que ele está vivendo vai tomar a decisão de lhe conduzir para o propósito. Porque o pai nos ensina que o ambiente que Saul está é pequeno para o propósito de Deus na vida dele. Mas o pai olha e dá liberdade, dirige Saul para o propósito. Sabe por que o pai manda ele embora? Não é porque o pai não quer Saul mais no lugar, é porque Deus tem algo maior para Saul fora do lugar. Gênesis 12, Deus disse para o velho Abraão: o que? Sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi necessário o pai ordenar com que Saul saísse por causa das jumentas. As jumentas se perderam. Para Saul reagir, levanta. Era o pai, Deus através do pai, 15, olhando para Saul e dizendo: Saul, o ambiente é pequeno para você, meu filho, a chamada é grande para você, e se você continuar nessa casa, nesse ambiente que te prende a chamada e o propósito, você vai continuar o mesmo há mais de 20 anos que você já está nesse lugar. Mas quer ter mudança de vida? Levanta. Quer ter vida cheia do Espírito? Levanta. Quer ter o casamento restaurado como antigamente? Levanta. Quer ter uma vida mudada? Quer ter o casamento restaurado? Levante. A mensagem de Deus para o coração de alguém que está do outro lado é essa: levante. Quer ter vida transformada? Levante. Quer ter cura na vida? Levanta. A palavra que Deus está direcionando para alguém é essa: não importa o tamanho das percas da casa, o que importa é que a porta acabou de se abrir para você continuar caminhando para o propósito. Levante, Saul. Saul se levanta, as jumentas se perdem e Saul sai da casa, porque se a jumenta não se perde, Saul continuaria no mesmo lugar, parado, estagnado,
Tem coisa que não fluiu até hoje, sabe por quê? É porque a jumenta está lá. Tem porta que não se abriu até hoje, é porque a jumenta ainda está lá. Eu vou liberar isso aqui para o coração de alguém. Eu não sei se você está na Inglaterra, no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu tenho uma certeza, hoje Deus está trazendo uma voz, e a voz é essa: é hora de você se levantar, porque as jumentas vão ter hora de sair e se perder, só para te direcionar para o propósito. Elias, eu amava aquelas coisas que eu tinha, eu não consigo encontrar as amizades, eu não consigo encontrar aqueles trajes que eu vivia, que eu usava. Pois é, foi Deus quem deu ordem para as coisas se perder, só para você começar a caminhar para o propósito. As percas não é maior do que o propósito. Amizades não são maior do que o propósito. Namoro não é maior do que o propósito. Eu vou dizer isso pela segunda vez. A chamada que Deus tem na vida de alguém na casa não paralisa por causa das jumentas. As jumentas perdem, mas você não perde o propósito. Foi Deus quem deu ordem para a jumenta se perder. Isso aqui não é coisa copiada não. Olhe para cá, irmão, você que está me assistindo. Isso aqui é palavra revelada. Jonas capítulo 1, versículo 10. Me prova, Elias, que Deus fala com o animal. Eu provo agora. Jonas está dentro do peixe, presbítero Edinaldo. E Deus não respondeu a mensagem de Jonas de jeito nenhum. Ele orou 3 dias e 3 noites. Deus não falou nada. Mas de fato, quem ora tem que ter resposta. Mas Deus não falou com Jonas, mas ele falou com o peixe que carregava Jonas. Jonas 1 e 10. E o Senhor falou ao peixe. Ora Maria, Deus está hoje movendo o lugar. Só por causa de você, minha filha, está nessa ansiedade pensando que vai te matar, vai nada. Está nessa depressão pensando que o casamento, que a vida acabou. O Deus dos céus me trouxe nessa casa para dizer para alguém: estou movendo o lugar, só para você ser conduzida para o propósito. Está pensando que vai morrer nessa masmorra? Hoje o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. A porta está abrindo para você ser direcionada para o propósito. Me prova, Elias, ainda mais que Deus usa animal, eu provo. Números 22, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e falou com Balaão. Tem coisa que vai se perder e você não vai encontrar. Tem coisa que vai desaparecer e você não vai encontrar. Tem coisas que vão sumir da tua vista e das tuas mãos que você não vai encontrar. Para quê? Para você ser conduzida, direcionada para o propósito. Porque as percas da jumenta não é maior do que o propósito. Eu queria que você que estiver nos assistindo aí, puder digitar aí no chat, comente aí: as percas da jumenta não são maior do que o propósito. Jumento Deus dá outro, coisas Deus dá outro, mas o propósito é irrecuperável, é inegociável. É melhor perder casa do que perder propósito. É melhor perder fama do que perder o propósito. É melhor perder status do que perder propósito. É melhor perder gado, perder riqueza do que perder o propósito. É melhor perder tudo da terra, mas não perder o propósito do céu. É por isso que Daniel entendeu no capítulo 1, versículo 8: eu não vou me contaminar. E Daniel propôs um propósito no seu coração: não vou me contaminar. É inegociável. Eu perco a jumenta, mas não perco o propósito. Eu perco fama, mas não perco o propósito. Saul, levanta, toma um direcionamento. E tem gente que diz: os meus negócios, e agora como é que eu vou procurar uma amizade verdadeira? E as minhas coisas? Não consigo encontrar aquilo que eu tanto queria, que eu tanto gostava. Pois é, você vai perder a jumenta, mas não vai perder o propósito, meu filho. Perdeu a jumenta, e a Bíblia diz que o pai olha para ele e diz: Saul, tu não vai sozinho não. Eu tenho um moço para conduzir você, para caminhar com você. Esse moço, alguns eruditos vão dizer que foi o primeiro servo de Saul, e ele nem compreendia. Esse moço está saindo com Saul da casa para procurar. Versículo de número 3, parte B. Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai
à procura das jumentas. Versículo 4, parte A. Passaram pelas montanhas de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava também ali. Passaram pela terra de Benjamim, porém tampouco se acharam. Eles estão passando por 3 ambientes. Primeiro, as montanhas de Efraim. Segundo, as terras de Salisa. Terceiro, as terras de Benjamim. E olha o que a Bíblia termina dizendo: porém não as acharam. Mas o que é lindo aqui é o versículo 5. Vindo eles à terra de Zuf. Zuf, que no hebraico é Tishuf ou Zuf. Zuf no hebraico significa favo de mel. O que é isso, Elias? É que todo o processo doloroso fez eles chegarem na terra no mel, para Saul aprender que o caminho de indecisão e de perca não o conduzirá ao lugar de calmaria, nos conduzirá ao lugar de calmaria. Saul se frustrou tanto sem encontrar aquilo que ele queria, pois se for preciso perder o que é meu, em troca daquilo que é dele eu perco. Se for necessário perder as jumentas, mas não perder o propósito, ele perde. O moço olha para Saul, eles estão em Zuf, na terra do mel. O que era isso, Elias? O que isso significa para a gente? O que significa é aquilo que já está na Bíblia: o choro só dura uma noite, mas a alegria veio pela essa manhã. Você está pensando que essa tribulação, que esse turbilhão que você está passando vai continuar para sempre? Deus hoje está dizendo: daqui a pouco tem Zuf para você pisar. Você está pensando que acabou a tua história, acabou a tua vida? Daqui a pouco tem uma terra preparada para você chegar. E daqui a pouco tem uma terra nova para a igreja pisar. João capítulo 19, versículo 1, capítulo 14, verso 1. Jesus disse: eu vou para o Pai, e rogarei ao Pai, mas antes eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O moço olha para ele. Saul diz: eu quero voltar para casa, eu quero desistir, eu quero abrir mão, para mim não dá, para mim não serve. O moço olha para ele, parece que eu estou vendo o moço se enchendo de Deus. Você não entende porque tem certas pessoas que aparecem no teu caminho, e às vezes tem gente que você tanto gosta, tanto ama e quer perto, e Deus tira. Lembra de lá quando Jesus chegou na casa de Jairo? O que ele fez? Ele tirou as mulheres, as carpideiras, porque só Deus sabe tirar a gente falsificada e colocar a gente verdadeira do teu lado. Deus é especialista, presbítero Edinaldo, em limpar as nossas amizades erradas e colocar gente de caráter para nos conduzir para o propósito. Ele sabe tirar Ló do lado de Abraão para conduzi-lo para o propósito. Ele sabe tirar Orfa do lado de Noemi e colocar Ruth para conduzi-la para o propósito. Ele sabe tirar os empecilhos e colocar Jonas do lado de Davi para conduzir para o propósito. Ele sabe colocar Timóteo do lado de Paulo, Tito do lado de Paulo. Ele sabe colocar tanta gente do lado de Paulo para conduzir para o propósito. O inferno queria distanciar a gente do Cristo, do Nazareno, do Filho de Deus, mas ele desceu para a terra para nos conduzir para o propósito. Talvez você entrou nessa live porque alguém te mandou o link dessa rede, justamente do YouTube. Talvez você clicou no Instagram da DR Rio Largo porque alguém te mandou. Não foi porque mandou, foi Deus quem tocou nela para te conduzir hoje para o propósito da tua vida. Chega de estar nessa vida regressa de podridão do pecado. Hoje a graça de Cristo te alcançou. Deus colocou alguém do lado do teu caminho por causa de um propósito. Vou provar agora. Lembra de quando aquele homem foi assaltado passando por Jericó? Todo mundo passou e ninguém estendeu a mão. Aí veio um bom samaritano, porque só Deus sabe colocar gente para nos conduzir para o propósito. Saul ouve o moço cheio da graça. Ele está cheio de Deus. Deus enche
Alguns historiadores dizem que parece que Deus desceu por completo na vida daquele moço. Olha para Saul e diz: Saul, eu tenho algo para lhe dizer. Nessa cidade tem um homem de Deus honrado, e tudo o quanto diz sucede infalivelmente. Quem Deus coloca do nosso lado está debaixo de direção, está debaixo de uma palavra. Eu repito mais uma vez, eu corro para encerrar. Quem Deus coloca do nosso lado está debaixo de um direcionamento, está debaixo de uma palavra. Às vezes você procura uma amiga para mandar uma mensagem para você de Deus e não encontra ninguém. Talvez você procure um amigo para te abraçar, para te consolar, e você não encontra ninguém. Pois é, Deus está tirando as pessoas falsificadas e colocando alguém que está debaixo de um direcionamento e debaixo de uma palavra. Saul ouve o moço. Enquanto Saul queria desistir, porque no reino não tem super-homem nem mulher maravilha, aqui não tem ninguém de ferro, todo mundo é falho, é errôneo, independente da graça. Saul queria desistir sem saber ele que o moço que o pai lhe colocou do lado não foi um simples servo, foi uma flecha de Deus para lhe conduzir para o propósito. Para você estar hoje nessa live, teve um homem de Deus, uma mulher de Deus para direcionar você para esse propósito. Elias, eu não sei qual é o caminho que eu sigo. O caminho que tu segue é aquele de João 14,6. Eu sou o caminho. Eu não sei qual é a verdade que eu sigo. É a verdade. Eu também sou a vida. Quem é? É o Nazareno, é o Filho de Deus. Ele te conduz, Saul, para o propósito. Saul ouve o moço. E sabe o que Saul vai fazer? A mesma coisa que a gente sempre faz. Tem gente que recebeu o dom de cantar, o dom de pregar, o dom de fazer, o dom de trabalhar, mas a primeira coisa que diz é: eu não sirvo para nada. Minha família é mais pobre, é igual o Gideão em Juízes 6. Eu sou a família mais pobre da região. Deus não está à procura das riquezas que você tem no bolso. Ele quer saber se você está disponível para Ele te usar. Eu lembro de Billy Graham com 15 anos, e eu amo falar isso. Foi na casa de John Wesley, orou onde ele orava, com 15 anos. Depois daquele dia para lá, nunca mais Billy Graham foi o mesmo. Um dos maiores ganhadores de alma do século 21. E você pensando que Deus está esquecendo das tuas lágrimas e das tuas orações. É hora, Saúl, de você entender que você foi conduzido desde a casa até o caminho de Zuf para um propósito. O moço olha para ele e diz: vamos lá. Olha o que ele vai dizer: não temos pão, não temos ouro, não temos prata, acabou tudo. Sabe o que ele está dizendo, presbítero Edinaldo? Acabou essa história de crente para mim. Acabou esse negócio de ser cheio do Espírito para mim. Acabou esse negócio de cantar em departamento. Acabou esse negócio de estar evangelizando. Acabou esse negócio de estar pregando, viajando para ali, viajando para aqui. Acabou para você, Saúl, mas para Deus Ele tem algo maior para você. Porque está escrito em Isaías 55, 8 e 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos maiores do que os vossos caminhos, e o meu pensamento maior do que o vosso pensamento, diz o Senhor. Quero parar, e Deus dizendo através do moço: não é hora de parar não, eu ainda tenho alguma coisa dentro do bolso aqui. Posso não ter pão, mas eu ainda tenho alguma coisa dentro do bolso. Eu posso não ter riqueza, Saúl, mas eu tenho algo aqui que vai ser importante para fazer você chegar. Parece que desceu alguma coisa na minha mente aqui, presbítero Edinaldo. Aquele negócio que o moço ainda tinha no bolso era a chave de abrir a porta para Saúl dentro do lugar que Deus queria. Isso que você tem na tua mão é o que, Moisés? É um cajado, é nada, é chave para abrir o mar e o povo passar a pé enxuto para o outro lado. O que tu tem, Davi? Eu só tenho algum cheixinho que tirei do ribeiro. Tem nada, tu tem uma arma para derrubar Golias. O que
que é que tu tem na tua mão? Eu só tenho um dom de cantar, canta que eu abro. Eu só tenho um dom de pregar, prega que eu salvo. Eu só tenho um dom de evangelizar, evangeliza que eu liberto. Eu só tenho um dom de maestra, maestra que eu limpo, que eu salvo, que eu entro. Ele sustentou Saul através da única coisa que o moço tinha no bolso. Não tenho fama, mas tenho o suficiente para chegar. Não tenho nome, mas tenho o suficiente para chegar. Eu prefiro ser alguém anônimo com alguma coisa no bolso, pastor Edinaldo, do que ser grande e ter muita coisa, mas não ter Deus na vida. Eu prefiro ser um Davi pequeno com graça, um Timóteo com graça, um Tito com graça, do que ser alguém que não tem nada na vida. O que o moço tinha no bolso foi o suficiente para fazer ele chegar onde Deus queria. Quando ele chega, Deus já havia avisado para Samuel. Oh meu Deus, versículo 15. Vai chegar o moço aí, unge ele. Esse já é. Ele não vai ser rei não. Ele vai ser o quê? Ele vai ser príncipe. A cadeira já estava preparada, a veste já estava preparada. E eu encerro agora. Quando ele chegou, Samuel nem esperou. Vem cá. Ungiu a cabeça de Saul. E o versículo 20 chega a chave. E quanto às jumentas que há 3 dias te se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Eu perguntei para Deus, ela estava perdida ou não estava? Elas nunca estiveram perdidas. Foi Deus que ocultou. Foi Deus que escondeu. Lembra de Lucas 5? Pedro jogou a noite toda e jogava a rede de um lado, jogava a rede do outro. O especialista, profissional na área, e a Bíblia diz que não pegou nada. Mas quando Jesus está no negócio, ele pegou com uma quantidade grande que precisava chamar as pessoas, mas os peixes se esconderam, porque Deus ocultou o peixe para ele não pegar nada. Ele conduziu para algo profundo e um propósito maior. Aqui as jumentas se perderam. Deus escondeu as jumentas para fazer Saul chegar no propósito. E nessa manhã eu quero saber onde está a primeira vida. Ou se já alguém já aceitou, onde está a segunda, terceira, quarta, quinta. Dá tempo de você ainda digitar: eu quero chegar no propósito. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, amém.